Você já sentiu uma coceira nos lábios, uma dor no corpo com algumas bolinhas e você fica sem saber se é herpes labial, se é a mesma herpes no corpo? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje a gente vai tirar essa dúvida com o dermatologista Ricardo Moreira. Então, Ricardo, me conta, a herpes labial é a mesma herpes que dá no corpo, na cabeça, nos olhos? Como que é isso? Qual que é a diferença? É a mesma coisa? Renata, existem duas doenças que são diferentes, que é o herpes simples e o herpes zoster. São todas duas doenças virais, mas o vírus que causa a doença é completamente diferente. No herpes simples, geralmente o paciente ele apresenta umas lesões que são pequenas vesículas que são agrupadas umas com as outras, parecendo um cachinho de uva, essas vesículas, e geralmente pega mais lábio ou região genital. Tem E elas doem, né, Ricardo? Dá uma fincada. Tem pessoas que têm recorrente, né? Sim. O herpes simples ela é uma doença extremamente dolorosa na hora que aparecem as lesões. Então, geralmente, quando vai surgir, o paciente já fala que sente que vai aparecer, porque ele sente um desconforto, tem um certo inchaço local, tem um dolorimento local, uma certa ardência, e ela fica localizada naquela região, né? E existe mais de um tipo de herpes simples, herpes tipo 1, tipo 2, mas todos eles são muito característicos. Isso de ter as vesículas pequenininhas agrupadas, parecendo um cachinho de uva, que tem um líquido que é transparente dentro, muito dolorosas, e quando essas vesículas rompem, elas deixam como se fosse uma pequena ulceração local, que depois faz uma casquinha, e essa casquinha vai soltar, né? E pode ter recorrência, que é aquilo que você falou, né? Na verdade, o nosso organismo, ele faz uma boa relação com o vírus da herpes. Então, geralmente, quem tem uma vez o herpes, ele pode recidivar inúmeras vezes ao longo da vida. Então, normalmente quem tem, na hora que fica um pouco... relata, né? Que na hora que fica um pouco estressado, a imunidade cai, aparece. Exatamente. Já sabe logo que vai ter, Que vai né? ter. Então, assim, a gente sabe que recidiva muito, em especial quando a pessoa passa por algum estresse mais intenso, quando ela tem alguma queda de imunidade. É muito comum quando ela tem exposição solar. Então, é muito comum a pessoa falar, eu fui pra praia e voltei muito machucado, o herpes atacou muito quando eu fui. Às vezes peeling também, né? Procedimentos estéticos na região da face, muito próximo. Então, agressões químicas ou físicas, né? Igual o calor do sol, a radiação ultravioleta e os peelings químicos, por exemplo, no local, costumam fazer recidivar. E pode dar na região da boca, que é o mais frequente da gente ver, mas o herpes simples, ele pode dar na região genital, né? E pode dar até no corpo. E quando dá na região genital, dói pra caramba também. Os pacientes podem ter várias recidivas. É a mesma peleja de quando é no lábio, né? E quanto mais cedo tratar... melhor é a resposta ao tratamento. Os pacientes normalmente falam que se passar a pomada rapidinho... resolve, é isso mesmo? Isso, o que acontece? A gente tem tratamento pro herpes simples, que é um tratamento feito com uma medicação que é um antiviral, que pode ser usado via oral, e existe uma opção de tópico para uso para herpes simples. A grande questão que a gente tem é que a forma de uso cifotópico é uma forma muito intensiva. Você teria que passar mais ou menos a cada 2 a no máximo 3 horas a pomada. Então, em geral, a maior parte dos médicos desaconselha que se use tópico, porque ninguém tem paciência de passar a pomada de 2 em 2 horas, né? E acaba que o comprimido se a pessoa é mais fácil. Desesperada, né? Só se a pessoa estiver desesperada. Porque sempre aparece antes de um evento, de uma... que é quando você está estressado, né? Assim, vai ter um casamento, vai ter uma festa importante, vai ter um evento importante, a pessoa fica estressada e aparece. Muitos pacientes, Renata, eles relatam, isso não é um dado da literatura. Da literatura a gente vê que assim, o mais importante é iniciar a medicação, o antiviral, seja o aciclovir ou outro derivado dele, o fanciclovir, o valaciclovir, nas primeiras 48 horas do surgimento da lesão. É o que mais muda o curso da doença. Uhum. Se você começa precoce, na maioria das vezes o curso da lesão encurta, ela cicatriza mais rápido e melhora muito rapidamente.
Agora, se você passa tópico, você teria que passar nesses intervalos que são muito curtos, o que dificulta muito o tratamento. Mas muitos pacientes relatam algum conforto quando passam a pomada. Então, às vezes, em especial quando é lesão genital, às vezes eu até associo as duas coisas. Porque os pacientes relatam que, assim, que às vezes o uso da pomada diminui um pouco dor, dá algum conforto adicional. Talvez seja subjetivo, mas que é fato que a gente vê isso na prática clínica, a gente acaba vendo os relatos dos pacientes. E sim, aí ele acaba né? ficando menos estressado também e a doença vai embora mais rápido. Sim, né? isso acaba ajudando, isso é verdade. E o herpes simples, ele pode dar em qualquer parte do corpo. O mais comum é lábio e genitália, mas tem pacientes que fazem, por exemplo, na pele. Às vezes tem na região do tórax, no abdômen, no bumbum, em qualquer outro lugar. E é sempre bem característico. São pequenas vesículas agrupadas, parecendo um cachinho de uva, com líquido bem clarinho dentro. Esse líquido fica um pouquinho mais amarelado, rompe a vesícula, dá a casquinha, dói pra caramba no começo. Quando dá a casquinha, para de doer e vai cicatrizar sozinho. E essa herpes, ela transmite, né, de pessoa para pessoa. Transmite de pessoa a pessoa. Como é transmitido? Qual fase da doença aqui? Em especial, quando você tem as vesículas, você tem uma grande quantidade de vírus naquele líquido que tem naquelas vesículas e a transmissão é por contato. Então, você teria que encostar na lesão e encostar em outra pessoa, né? Assim, ou na mucosa, um beijo, por exemplo, alguma coisa assim. E aí o vírus seria inoculado. A prevalência de herpes na população geral é muito alta. Então você tem muitas pessoas que já tiveram contato com o vírus e não desenvolveram a doença e têm proteção contra ela. Então a pessoa algum dia na vida já teve contato, conseguiu segurar por conta própria, o próprio organismo combateu. Não deixou ir para frente. Não deixou ir para frente, mas se você fizer um exame de sangue, por exemplo, ela mostra que já teve contato e vê que ela tem proteção contra a doença, que é bem interessante, né? Assim. E a herpes zoster? Pois é, e o herpes zoster? O herpes zoster é uma outra doença, que é completamente diferente do herpes simples, tá? O herpes zoster, o vírus que causa a doença, é o mesmo vírus que causa a catapora. Então, a primeira vez que a pessoa tem contato com esse vírus, ela tem uma forma que é disseminada da doença, que é a catapora. Então, a pessoa aparece com umas bolhazinhas, umas vesículas pequenininhas. Essas bolinhas pequenininhas têm um líquido clarinho. Geralmente, a base da lesão é mais avermelhadinha. O paciente tem sintoma geral quando ele aparece com catapora. Então, ele tem febre, mal-estar, prostração. E a tendência, na maior parte das vezes de quem teve catapora, é ela cicatrizar sozinha, com o tempo. Crianças muito pequenininhas e adolescentes e adultos, pessoas a partir de 13 anos, a catapora não é tão benigna assim. Ela começa a ter mais complicações. Aumenta o risco de ter pneumonia, acometimento neurológico, com meningite por varicela, por catapora, umas coisas assim. Mas a faixa etária que é mais comum, que é aí mais ou menos entre os 3 anos de idade até lá para os 9 anos, a doença, em geral, é mais benigna, entre aspas, né, Renata? E a pessoa tem e fica curada, digamos assim. Só que esse curado, ele é um curado mais ou menos. Na verdade, você faz uma boa relação do seu corpo com o vírus. Então, você tem uma boa relação ali, parasita hospedeiro. Na verdade, você fica sem doença, mas a pessoa pode ter vírus como se tivesse adormecido, a gente chama em estado de latência, e eles ficam dormentes em terminação nervosa, sensitiva. Então é muito comum ele estar lá quietinho no canto dele, mas se a pessoa tem alguma baixa de imunidade ao longo da vida, durante essa baixa de imunidade, a doença pode reaparecer. E aí ela reaparece seguindo o trajeto desse nervo sensitivo que o vírus tinha ficado lá adormecido, onde ele ficou alojado. Exatamente. E aí, geralmente, esses nervos sensitivos, eles fazem como se fosse faixa no corpo. Então, na região, por exemplo, do tórax e do abdômen, que é muito comum, ele dá como se fosse uma faixa horizontal, paralela assim, à linha horizontal. Quando a gente tem, por exemplo, cometimento de braço, de perna, dá como se fosse uma faixa de comprido. Então, é como se fosse uma reativação da catapora, vamos dizer assim, só que localizada, da bolinha igualzinho à catapora. Então, dá uma base mais avermelhadinha, aparece uma vesículazinha com líquido clarinho dentro, esse líquido vai escurecer, vai dar uma casquinha, dói pra caramba, ele vai romper, vai dar casquinha e vai cicatrizar. A grande diferença que tem, em especial na parte da dor,
é que como o vírus está alojado numa terminação nervosa sensitiva, dói horrores. E ele pode levar a alguma sequela de dor permanente. Ou uma sequela mais duradoura. Uhum. Então, geralmente, a primeira coisa que surge é uma dor, que geralmente é uma dor em queimação, ou em fincada, ou em dormência, formigamento, que são as dores que são de origem mais neuropática, que a gente fala, por acometimento neural, né? Que tem essas características de formigamento, de ardência, de ser uma dor muito intensa, muitas vezes, ou um desconforto, né? Que é em faixa, nessas regiões, por exemplo, ou de comprida em braço, em perna. No rosto, geralmente ela pega ou a parte de testa, ou a parte do meio do rosto, ou a parte de mandíbula embaixo. Geralmente são faixas únicas ou poucas faixas, não costuma dar em vários locais, costuma dar, por exemplo, só de um lado e respeita direitinho o meio do corpo na maior parte das pessoas. E aonde dá, dói muito. Horrores, dói pra caramba. E aí, essa dor é muito intensa, ela pode melhorar e sumir completamente quando resolvem as lesões, ela pode durar mais tempo do que isso e às vezes demorar meses pra melhorar. E vai ter uma parcela bem pequena dos pacientes que vai ter dor crônica para o resto da vida, né? Assim, que é o que é pior aí do herpes zoster, né? Pode acometer olho, pode acometer ouvido. Então, assim, às vezes você tem pacientes que tem cegueira por causa de herpes zoster ou que tem algum problema auditivo também associado à doença. E o tratamento é medicamentoso. E aí, pro herpes zoster, o que acontece? A gente tem que usar também um antiviral, geralmente, ou a ciclovir ou outros parentes. O Ricardo, só te interrompendo, porque antigamente eles usavam a... benzer. Falava que era cobreiro. E muitas vezes dava até certo. Sim. Como que... Sim. Né? O que acontece, Renata? De uma forma geral, na cultura popular... todas aquelas lesões de pele que seguem trajeto, que são muito lineares, o pessoal chama de cobreiro no interior. O mais clássico do cobreiro é o herpes zoster, porque é uma lesão linear que tem várias vesículazinhas, várias bolinhas naquele trajeto. E até eles falam que se fechar... Né? A pessoa vai morrer. Vai morrer. E por que sara sozinho ou sara com o benzer? Porque você vai ter um período onde você vai ter a replicação viral, mas naturalmente aquela lesão cicatrizaria. Com exceção se o paciente for um imunossuprimido grave, que aí a lesão pode disseminar, né? Assim, mas ele vai sarar de qualquer jeito. A grande questão se você não trata, demora muito mais tempo para sarar, aumenta a chance de você ter dor crônica, então a neuropatia ela é pior nos pacientes não tratados precoce, e se der o azar de ser um paciente imunossuprimido, não vai sarar sozinho, ele vai espalhar. Quando no interior eles falam muito isso, né? Se tiver o cobreiro, a cabeça encontrar com o rabo, o paciente vai morrer, né? Que é a pessoa mesmo. Que tem a faixa de um lado e a faixa do outro lado, né? Assim, não é que obrigatoriamente a pessoa vai morrer, não. Mas vamos combinar, se é uma doença que é uma reativação por baixa de imunidade e que geralmente só recidiva em uma região, se você tem de um lado e tem do outro, você tem duas áreas acometidas que são completamente distintas, digamos assim. Ou seja, provavelmente esse paciente tem uma imunossupressão mais grave. Uma outra coisa que eu sempre falo, em especial, por exemplo, quando eu dou aula de zoster na faculdade, eu falo muito para os alunos isso, o herpes zoster, ele é um marcador de baixa de imunidade. Pode ser uma baixa de imunidade pela própria idade. Por exemplo, a estimativa é que acima de 80 anos de idade, quase 1/3 da população humana vai ter herpes zoster ou já teve. É uma incidência alta. Se você pensar acima de 80 anos, 1/3 é gente pra caramba. Na minha época, todas as crianças, assim, os meus amigos, todo mundo teve catapora. Catapora. Todo mundo vai ter vírus alojado aí em estado latente, concorda comigo? Ou seja, todo mundo tem potencial de ter no futuro, né? E o que acontece, Renata, assim, se a gente for pensar nessa prevalência, nessa possibilidade tão alta, assim, de desenvolvimento da doença, né, assim, é importante que as pessoas fiquem atentas. Por quê? Pode ser uma baixa de imunidade pelo processo de envelhecimento, que a gente chama de imunossenescência. A pessoa vai envelhecendo, ela vai ficar um pouquinho mais imunossuprimida do que quando ela era jovenzinha. Mas pode ser um diabetes super descompensado, pode ser um paciente que tem um câncer oculto e ainda não descobriu e que esse câncer está dando a baixa de imunidade. Pode ser pós uma doença. Pós alguma doença, um pós-Covid, um pós-tratamento quimioterápico, um pós
medicações, por exemplo. Pode ser um paciente HIV positivo que não sabe que tem o HIV e que está imunossuprimido. Então, toda vez que você vê um herpes zoster, é importante você excluir essas coisas que são mais comuns. Então, por exemplo, se é um paciente jovem, você vai pensar em doenças de pacientes jovens. Vale a pena fazer um exame para ver se tem diabetes, vale a pena perguntar se tem alguma doença na família, que é mais importante, ou tem algum histórico de câncer na família que eu teria que pedir para um paciente jovem. Eu vou fazer um exame, por exemplo, de HIV, é um paciente jovem. Se for um paciente mais velho, por exemplo, e for um homem, eu vou ter que pedir exame para PSA para próstata, por exemplo. Eu vou pedir exame para ver se não tem um câncer de intestino oculto. Então, assim, dependendo da faixa etária, dependendo da história familiar, dependendo da ocupação da pessoa, o que é que ela faz, você vai pedir exames diferentes. Mas tem que pedir, porque pode ser só o azar da baixa de imunidade. A ponta do iceberg. Mas pode ser só a ponta do iceberg. Exatamente. E aí isso é importante por quê? Porque talvez seja o melhor momento para o paciente tratar as outras coisas. Talvez se você faz aquele diagnóstico hoje, ele tem um câncer inicial que vai poder ser tratado. Ele tem um diagnóstico de HIV que não tem manifestação clínica não ser o zoster, que dá para ser tratado. Se você não faz o diagnóstico hoje, talvez daqui a um ano o câncer já está avançado e já deu metástase, o HIV está avançado e deu outra infecção oportunista. Então, por isso é tão importante pensar no herpes zoster e fazer um bom atendimento médico, né? Assim. E a vacina, Ricardo, em relação a herpes, como que funciona? Bom, para o herpes simples, Renata, a gente tem vacinas que estão em estudo, estudos multicêntricos, assim, que tem inclusive o Brasil participando, mas também os Estados Unidos e outros países, mas a gente não tem nenhuma vacina para herpes simples ainda disponível no mercado a nível comercial. Para o herpes zoster, a gente tem vacinas disponibilizadas no Brasil na rede privada. A gente não tem essa vacina ainda disponível na rede pública. A vacina do zoster, que é disponível na rede privada, ela é uma vacina que tem uma eficácia grande, assim, mais de 90% de proteção, se você fizer as 2 doses da vacina, que é o preconizado. Ela tem uma indicação formal para todas as pessoas acima de 50 anos, assim. Por quê? Porque é a partir dos 50 anos que aumenta a prevalência da doença, pelo próprio processo de envelhecimento. E ela pode ser feita também para pacientes mais jovens que vão se submeter a algum tipo de imunossupressão ou que tenham alguma doença que predispõe a ter mais herpes zoster. Então, por exemplo, um paciente que sabe que vai fazer uma quimioterapia, um paciente que sabe que vai tomar um imunossupressor ou um imunomodulador, ele poderia fazer a vacina mesmo antes de fazer uso dessas medicações para prevenir, para tentar se proteger e evitar de ter reativação da doença, né? Apesar de todas as duas, tanto o herpes zoster quanto o herpes simples, serem doenças de certa forma autolimitadas, vamos dizer assim, todas duas podem levar a quadros de consequência grave, né? Assim, se o paciente dá o azar de ter um herpes zoster e tem uma dor crônica pro resto da vida, é muito ruim. Sim. Imagina, se qualidade de vida. Se acordar e dormir todo dia com dor, a qualidade de vida vai lá para baixo. Tem alguma né? coisa que possa fazer? Tem vários tratamentos que a gente faz que são específicos para a dor dos pacientes com herpes, para o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, né, que é a dor que dá depois que o paciente tem o herpes. Geralmente, os tratamentos com melhor resposta são tratamentos que atuam em cima de neurotransmissores. Eles alteram um pouco a transmissão desse estímulo neural da dor e melhora a dor do paciente. Analgésico comum não funciona bem nesses casos. Então você pode dar esses analgésicos, todos que você tem costume de usar, que não vai melhorar. Não melhora com anti-inflamatório, não melhora com nada disso. Geralmente melhora com essas medicações que alteram neurotransmissor. É importante procurar um médico, então, um especialista, para que ele consiga medicar certo, medicar né? correto. Porque muitas vezes a pessoa fica usando, né? Às vezes usa um anti-inflamatório, uma coisa que está ali acostumado no dia a dia e não tem uma melhora. Resposta adequada. Exatamente. E o tratamento da própria recidiva ou da própria doença também é muito importante que faça o tratamento precocemente, porque a melhora é muito mais evidente se começa a tratar nas primeiras 48 horas de lesão. Então, apareceu a bolinha, você tem que procurar atendimento médico, né? Assim. E teve a herpes zoster, depois de um período, ela pode ter de novo. Pode ter de novo. Então, esse paciente, ele faz uma vacina ou ele tendo a herpes zoster, ele não precisa mais fazer a vacina? Ele vai ter
que vacinar, porque ele continua sendo um paciente susceptível a ter novos episódios. Geralmente, o que a gente faz é esperar pelo menos entre 6 meses e 1 ano do episódio do zoster para fazer a vacina. E fazendo a vacina, ele tem uma proteção mais duradoura, né? Assim, mas isso se a gente pensa no zoster, a dor é uma coisa que acaba com a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Agora, quando você pensa no herpes labial, se a pessoa, ou no herpes cutâneo ou genital, um herpes simples, se é uma lesão recorrente, acaba com a qualidade de vida da pessoa também. Sim. Porque ela sempre tá com um machucadinho na boca, sempre com uma casquinha, sempre com uma dor. E normalmente as pessoas que têm recorrente, elas têm vergonha quando... Sim, quando recorre. Quando sai, a pessoa já fica estressada porque... né, tá estressada porque teve a herpes e teve a herpes porque tá estressada. Então, às vezes não sai de casa até melhorar. Quando é genital, é uma coisa que dói, que incomoda, e que às vezes a pessoa não procura o médico exatamente por ficar constrangida. Então, é importante ter conhecimento, né? Sim, até para procurar o profissional certo. E para tratar precocemente. Isso. Ricardo, foi ótimo, foi muito esclarecedor. Eu adorei descobrir muita coisa aqui que eu não sabia. Sim. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.